Olá, tudo bem por aí? Está no ar o Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído com pessoas que nos ensinam grandes lições. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Quer contar a sua história aqui no Identidade? Então aproveita para já anotar o nosso e-mail, identidadegeral, tudo junto, @novotempo.com. É só enviar a sua história que a nossa produção vai entrar em contato com você. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da Gabi Saltier. Ela é bióloga e criadora do Falei com Amor. Hoje, ela usa toda a sua criatividade para ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus através do Bible Journaling. Eu vou fazer uma pausa rápida de 30 segundos e na volta a Gabi já vai estar conectada aqui comigo. Eu espero você. Gabi é apaixonada por livros e também por compartilhar sobre Jesus. É casada e formada em biologia, concluiu mestrado e doutorado e atua como professora. Ela diz que a ciência a deixou ainda mais próxima do Criador de todas as coisas. Apesar de tudo, sentiu no seu coração o desejo de fortalecer ainda mais a sua conexão com Deus. E foi então que começou a praticar o Bible Journaling, que é a combinação de arte e adoração através de desenhos e colagens. E foi aí que ela criou o projeto chamado Falei com Amor. Hoje ela nos conta todos os detalhes sobre como ela decidiu criar esse projeto. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Eu fico super feliz de estar aqui. Eu sempre falo que o nosso objetivo é seguir a verdade em amor e sempre espalhar sobre esse grande amor. Então é um grande prazer e eu agradeço o convite. O prazer é nosso em te receber e obrigada por arrumar um espaço aí na sua agenda para estar conosco hoje. Agora me conta, Gabi, o que despertou o seu interesse inicial ali pela biologia e como é que foi a sua jornada até a docência? Olha, é uma jornada super longa, como você mencionou, eu tenho até o doutorado. Então foram muitos anos de estudo, né? Mas eu acredito que eu sempre tive esse chamado e esse olhar mais atencioso para a natureza, para animais. Sempre tive muito incentivo dos meus pais, de ter os nossos bichinhos, de cuidar bem de tudo que tem vida, né? E eu sempre percebi que era para essa área que eu precisaria ir. Antes eu me entendia como veterinária, mas é porque eu não conhecia a biologia, passei a conhecer no ensino médio, então sempre foi o meu objetivo, eu quero ser bióloga, né? E aí eu entrei direto ali na universidade e hoje em dia o mercado de trabalho para o biólogo precisa de uma pós-graduação. Então, desde o primeiro ano da minha faculdade, eu falei, não, eu vou seguir a pós-graduação, vou fazer mestrado, doutorado. Então, eu tive 10 anos de universidade, eu nunca saí da universidade, eu sempre fiz tudo direto. E a minha área de mestrado e doutorado é em biologia celular e molecular. Acabou que eu me deparei com a biologia das plantas durante a graduação e a bioquímica, que é mais microscópica, e eu me apaixonei por essa área e segui, então, no mestrado e doutorado. E é legal que falar que eu conheci o meu marido no mestrado. Então, hoje eu entendo como um grande chamado mesmo ter seguido na área que eu segui. Deus vai... Bom, e boa parte do meu doutorado foi durante a pandemia. E então, durante a pandemia, precisaram de muitos professores, né? Substitutos, e foi assim que eu entrei na área da docência. Quem faz mestrado e doutorado, e eu também fiz biologia, licenciatura em ciências biológicas, eu já tinha a vontade de ensinar. E então, antes de terminar o doutorado, eu entrei no ensino básico, na verdade de sexto, sétimo e oitavo ano. Sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? E esse ano, então, surgiu a oportunidade de dar um passo a mais e hoje eu sou professora universitária. Então, eu estou no mercado de trabalho há quase 4 anos e nesse último semestre eu estou como professora universitária, atuando na minha área de pesquisa, que é a biologia celular, e também dou aula de anatomia humana para cursos de saúde. Então, foi uma jornada assim, muito longa, mas hoje eu sou muito feliz com ela. Com certeza, valeu todo o esforço a pena ali, né, Gabi? Agora, como é que você acha que a sua formação te aproximou ainda mais de Deus, o Criador?
Isso é muito legal porque muitas pessoas que fazem, primeiro, a universidade estadual e muitas pessoas que fazem as áreas biológicas, né, se deparam primeiro conceito de tudo que a gente estuda é com base no evolucionismo. E, na verdade, eu sempre vi toda a criação, todos os animais, tudo que é perfeito, tudo que tem vida, como obra de um grande designer. E eu gosto muito de pensar que o nosso designer é um grande artista, um grande criador, super criativo, o pai da criatividade. Então, como eu nasci e cresci em um lar cristão, eu entendo que a minha fé estava muito sólida, assim, eu tinha muita convicção do que eu acreditava, apesar de ter entrado na universidade ali com 18 anos, muito jovem. E eu não me senti balançada, assim, ao me deparar com outras teorias que não a que eu acreditava e acredito até então. Então, eu sempre achei que conhecer os processos minuciosos que envolvem a vida me aproximaram ainda mais do Criador por ver a perfeição de que tudo foi criado e de uma forma tão perfeita que não poderia ser obra do acaso. Não existe essa possibilidade quando a gente se depara com tantas coisas lindas e uma obra de arte realmente muito refinada. Então, acabou que a biologia sempre me aproximou mais de Deus, sempre me mostrou o quanto ele foi perfeito em tudo que ele fez. E como é que você equilibra, Gabi, a sua paixão pela ciência com a sua fé em Deus? Para mim, é algo muito natural. E é uma pergunta que muitas pessoas me fazem por não encontrar esse meio termo, esse equilíbrio. As pessoas hoje em dia tratam como se tudo fosse muito 8 ou 80. E eu percebo que, na verdade, a ciência e a fé, elas se somam. Claro que nem tudo a ciência consegue explicar, mas aí então é a parte da nossa fé. Porque seria muito fácil nós acreditarmos em absolutamente tudo do cristianismo se para tudo nós tivéssemos uma resposta exata. Mas Deus pede para nós darmos esse passo de fé, de confiar em coisas que nós não podemos ver. E muitas coisas na nossa fé nós não podemos ver, então nós precisamos ter a confiança. E eu acredito que a ciência, ela comprova muitas coisas que já aconteceram, isso tanto na parte da ciência, mas quanto à parte histórica, arqueológica, mas que esses pequenos pedaços que a gente não encontra do quebra-cabeça são exatamente onde a nossa fé preenche e respostas que Deus vai nos dar no momento que Ele achar oportuno, mas que a ciência sempre vai ter um somatório à fé. Então eu sempre entendo como algo que venha contribuir do que a me atrapalhar. Agora, você mencionou que já nasceu num lar cristão, mas o que motivou o seu desejo de se aproximar ainda mais de Deus ali entre 2019 e 2020? Foi exatamente em janeiro de 2020. Eu sei que todo cristão já passou por aquela fase de falar assim: esse ano eu vou ser constante na minha fé, eu vou ler a Bíblia toda, né? E apesar de a vida toda ter sido cristã, então eu nunca tive uma fase fora da igreja, sempre fui muito tranquila, eu me deparei num período de muita mornidão. E eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, pelo meu histórico a gente já consegue perceber. E eu senti essa falta de estudar a Bíblia. Eu conheço as histórias que estão aqui, mas não profundamente. Eu sei os mandamentos, mas em que período, né? Como tudo aconteceu, para quem foi. Então eu comprei uma Bíblia e uma Bíblia nova. Eu sempre falo que uma Bíblia nova é um grande estímulo. E eu comprei uma Bíblia nova, porém ela era diferente. Ela tinha espaço para anotações, então tinha linhas laterais nessa Bíblia e eu usei para desenhar. Isso foi em janeiro de 2020 e em 3 meses desenhando tudo aquilo que eu aprendia, eu consegui ser constante, porque daí eu pensava assim, eu vou estudar e eu vou fazer um desenho muito legal. E aí a minha Bíblia tá ficando toda colorida, isso tá mostrando que eu tenho passado mais tempo com Deus. E essa prática de desenhos e colagens é chamada de Bible Journaling. E eu percebi naquele momento em que eu criava para o nosso grande Criador, que eu atingi a minha constância, que foi a porta de entrada para um relacionamento de fato constante com Deus. Hoje eu falo que o Bible Journey é como a cereja do bolo, mas que eu não preciso mais dele para me aproximar de Deus, mas que foi a porta de entrada para esse relacionamento constante, mas foi um grande estímulo. Então foi assim, uma necessidade que eu senti de sair daquela mornidão. Poxa, eu tinha 26 para 27 anos,
Eu acho que conforme a gente se desenvolve na fé e a gente tem contato com Deus, a gente sempre vai sentir a necessidade de estar mais perto dele, a necessidade de conhecer mais dele e aquela curiosidade de experiência em primeira pessoa. Agora, você falou que gosta muito de ler a Bíblia, né? Como é que é o verso bíblico que está lá em Efésios 4, verso 15, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que esse verso influenciou ali a criação do Falei por Amor? Olha, o Falei com Amor, na verdade, ele nasceu de muitos dias de oração e de muito pensar, porque eu gostava muito de escrever textos sobre a vida mesmo. Eu era colunista em um site chamado Namorei, mas a ideia do Namorei era aproximar as pessoas de relacionamentos, entender o nosso chamado como pessoa, o nosso chamado para os relacionamentos. Então eu era colunista, né? E eu já gostava de mídias sociais. E quando eu comecei a desenhar na minha Bíblia, eu pensei assim, será que eu mostro para as pessoas? Será que mostrar como eu consigo agora ser constante, mostrar os meus desenhos, será que tudo isso pode ser um estímulo? E na época eu estava lendo um livro que chama Temperamentos Transformados, e em determinado momento citava Efésios 4:15. E eu lembro que eu estava lendo no livro digital, eu marquei esse versículo, eu falei, poxa, que versículo lindo, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, que é Cristo. E esse versículo falou muito forte, assim, e eu lembro de marcar na minha Bíblia. E um tempo depois, pensando em criar um Instagram, eu fiquei, mas qual nome eu daria? Como seria tudo isso? Até que um dia eu acordei com Falei com Amor. Falei, bom, se é pra gente seguir a verdade em amor, que seja falando com amor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tudo que você tem desenvolvido ali daqui a pouquinho, mas eu quero aproveitar para dar um recadinho para você aí de casa também. Porque conhecer a Deus através da Bíblia muda a nossa vida, viu? A gente compreende o porquê nós fomos criados por Ele e qual é o papel, do nosso papel aqui no mundo também. E você, se você quer descobrir a sua verdadeira identidade e o propósito de Deus na sua vida, tem um convite para você pedir a revista Esperança Eu no Universo, que está aqui nas minhas mãos, viu? Ela mostra que a Bíblia fala sobre isso, então peça a sua revista Esperança Eu no Universo agora mesmo, ela é de graça e ela vai chegar aí sem nenhum custo. Você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou então você manda uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. E você vai descobrir o seu propósito, então, aqui nessa vida e vai conhecer um pouquinho mais dos planos de Deus para você. Então, eu vou para um rápido intervalo, aproveita esse momento, já pede a sua revista e em seguida a gente continua aqui o bate-papo com a Gabi. Até mais! Identidade de volta hoje conhecendo a Gabi Saltier, criadora do projeto Falei com Amor. E antes do intervalo, ela estava comentando aqui com a gente sobre o Bible Journaling, que na verdade é a junção ali das palavras Bíblia e diário. E Gabi, conta pra mim como é que o Bible Journaling impactou a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Como eu mencionei, o Bible Journaling foi a forma que eu encontrei de ser constante. Naquele momento em que eu não era uma pessoa que lia a Bíblia todos os dias, que estudava a Bíblia, eu vi nos desenhos uma oportunidade de adorar a Deus da forma que eu sabia. Eu sempre tive contato, então, com desenhos, os meus pais sempre desenharam também, então eu sempre tive materiais para isso e muita noção de desenho também. Não é minha formação, mas eu comecei a desenhar. E naquela vontade de ilustrar o que eu estava aprendendo, eu sempre ilustrei de duas formas. Ou é uma palavra direta do versículo, então se o versículo menciona montanhas, eu desenho uma montanha. Mas às vezes é de um sentimento que eu tive durante o versículo. Por exemplo, Romanos, quando fala de transformação, eu sempre lembro de borboleta. Então tem uma grande borboleta desenhada na minha Bíblia também. E foi assim, então, que eu comecei a ter vontade de desenhar todos os dias na Bíblia. Só que para desenhar a gente tem que ler a Bíblia. E acabou que eu consegui ser constante através dessa prática tão criativa e que na época era bem desconhecida, lá em 2020. Poucas pessoas faziam Bible Journaling
Então, quando eu criei Eu Falei com Amor, foi uma das novidades, assim, porque as pessoas ainda estavam conhecendo o que era o Bible Journey e entendendo que essa forma de marcar a Bíblia poderia ser uma adoração e poderia ser uma ferramenta para constância também. Legal. E olha, você aí de casa que não tem muito dom aí para o desenho, não se preocupa não, viu? É uma maneira de você se expressar, ninguém vai te julgar pelo seu desenho, não. Agora, Gabi, qual que é a principal mensagem que você busca transmitir ali através do Falei com Amor? Hoje eu trago uma mensagem muito realista. Eu quero mostrar ali no Falei com Amor o espelho de uma vida, de uma pessoa que não é perfeita, mas está tentando ser íntegra em Deus. Então, desde o começo do Falei com Amor, eu sou muito verdadeira com as pessoas. Se eu estou cansada, eu falo. Se eu não conseguir ser constante aquele dia, eu falo. Eu mostro as dificuldades que eu tenho. E isso faz muita falta hoje nas redes sociais, porque as pessoas estão bombardeadas com ilusões de vida perfeita. Então, aconteceu essa identificação. Hoje eu tenho um público muito fiel. É o público que sempre está ali comigo, que faz o clube de leitura junto comigo e que confia nas coisas que eu falo também, né? E essa é a mensagem principal, de que nós podemos ter uma vida leve ao lado de Jesus, porque ele nos tirou os fardos. E o único jugo que ele coloca sobre nós é suave e é leve. Então é essa verdade que eu tenho trazido por ali, de uma pessoa que está na caminhada cristã, que está rumo à eternidade, assim como todos os outros. Então eu sempre falo, brincando ali, que se eu não conhecê-los pessoalmente, todas as pessoas que me seguem, a gente já combinou de se encontrar no céu. E é para isso que a gente tem estudado, é para isso que a gente tem se edificado através de obras cristãs, justamente para passar por um processo de edificação aqui na Terra até chegarmos na eternidade. É verdade. E como é que você vê ali a combinação de arte e espiritualidade como uma ferramenta para fortalecer a fé? Eu sempre estimulo as pessoas a buscar formas de bater de frente mesmo com a inconstância, bater de frente com os desafios ao longo do dia, ao longo da vida, né? E o desenho é uma forma de você sair dessa mornidão, porque foi assim que eu saí, e eu sempre sou transparente em relação a isso. Para vocês não chegarem no Falei com Amor e ver, nossa, ela estuda, ela trabalha, ela lê a Bíblia. Como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Fala, gente, vocês conseguem porque eu saí de um lugar inconstante, de um lugar que não dava prioridade para a palavra de Deus, para um que se deleita na palavra de Deus, né? Então, eu sempre estimulo as pessoas a, quem sabe, buscar o Bible Journey e, quem sabe, essa será a forma com que elas serão constantes, né? E para isso, eu sempre faço ilustrações de... Então, assim, não desenhar não é uma desculpa. Eu faço ilustrações e disponibilizo através do site do Falei com Amor, para que a pessoa imprima na casa dela e faça o recorte e a colagem na Bíblia dela também. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês uma das ilustrações que eu fiz, que é do meu salmo favorito, que é o Salmo 19, né? E nós fazemos colagens assim na nossa Bíblia. E assim a pessoa consegue fazer o download gratuito, ela consegue imprimir. E eu fico pensando que uma Bíblia colorida não é pelo fato de ficar bonita, é pelo fato de que para a pessoa deixar a Bíblia daquela forma significa que ela passou um grande tempo em contato com a Bíblia, um grande tempo adorando a Deus. Então não é sobre a qualidade do seu desenho, é sobre o tempo de qualidade que você passa com Deus através da arte. E eu sempre tenho estimulado isso ali, porque Deus é um Deus criador de belezas, é um Deus criador de proporções, de cores, é o nosso Deus criativo. E nós, como semelhantes a Ele, gostamos de criar belezas também. Então, criando para o nosso Criador, nós podemos adorá-lo, porque estamos estabelecendo essa ordem de semelhantes a Ele. E é incrível mesmo. Então, é por isso que a arte tem um carinho muito grande. E é incrível mesmo quando a gente grifa ou quando a gente desenha e sublinha um verso, aquilo fixa melhor na nossa memória, inclusive, né? É interessante essa questão. Agora, Gabi, que tipo de retorno, né, de feedback você tem recebido das pessoas que acompanham o Falei com Amor? Os primeiros projetos que eu tive no Falei com Amor foram de estudos bíblicos, quando eu falei, o Instagram ainda tinha aquele IGTV, que era vídeos, né? E em 2021, meu marido falou para mim assim, eu acho que você deveria ter um podcast. E eu fiz um podcast e deu super certo. Hoje eu conto com mais de 700 mil plays,
que é muita coisa, porque eu fico pensando, 700 mil vezes alguém decidiu dar play em um áudio meu para ouvir sobre Deus. E através do podcast eu dou um estudo bíblico para as pessoas, sempre no modelo, um episódio por dia, um capítulo por dia da Bíblia. Eu já dei estudo de Salmos, que tem 150 capítulos, de Provérbios, de Marcos, né? E as pessoas direto assim, me mandam mensagens falando que muitas vezes estavam sozinhas, não sabiam por onde começar e encontraram no Falei com Amor, na Gabi, que está ali por trás, uma companhia na caminhada espiritual. Assim, como se a gente puxasse a mão um do outro realmente, e é para isso que eu estou ali. Já recebi muitas histórias, muitas mesmo, assim, de pessoas que precisavam de conselhos, mas de pessoas que principalmente precisavam de Deus e que no Falei com Amor conseguiram encontrar um porta-voz da mensagem do Evangelho e que hoje me vem assim com muito carinho porque foi uma forma de levar o Evangelho até essas pessoas. Que bênção! Agora, como é que foi o seu maior aprendizado ali? Qual foi o seu maior aprendizado pessoal e também espiritual que você teve desde o início ali do Bible Journaling? E também com o Falei com Amor. Qual foi a lição que você teve para você? A minha maior lição do Falei com Amor é que Deus é um Deus de fato de graça, é um Deus que a palavra que define ele é graça, a gratuidade no amor que ele sente por nós, e o amor dele flui naturalmente porque ele é o próprio amor. Eu sempre imagino assim que a Gabi de 2020, que ainda era imatura nessa jornada, imatura nas redes sociais, não imaginava o tamanho da graça que Deus depositaria na minha vida apenas por honrá-lo. Não, hoje eu olho assim para os grandes feitos do Falei com Amor, e eu sempre me lembro de que números são pessoas e que eles não podem me deslumbrar. Quando eu vejo assim grandes seguidores, quando eu vejo grande retorno, eu sempre penso que é tudo Deus quem faz. Se Ele me dá a voz é porque eu preciso falar. E eu comecei desenhando em uma Bíblia que não era minha, de uma editora gigantesca, que eu nunca imaginava me aproximar. E Deus me deu de presente um contrato com essa editora. Deus me deu de presente a publicação de 2 Bíblias específicas para desenho, que são essas que estão aqui comigo. Então, hoje eu posso falar assim, que Deus é um Deus de graça e não porque nós somos merecedores. Ele é amor. Então, o amor flui dele e ele gosta de enviar presentes para seus filhos, né? E eu vejo que Deus contribui diretamente para que a gente consiga evangelizar outras pessoas e levar a outras pessoas a palavra dele. Tá certo. Agora, para a gente encerrar, o que você diria para alguém que quer se aproximar de Deus, mas não sabe por onde começar? A gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai saber por onde começar. E o melhor começo é simplesmente abrir a Bíblia e pedir para Deus, esteja comigo agora para que eu comece. O importante é você abrir sua Bíblia e Deus e o Espírito Santo farão através de você. Peça o auxílio dele e deixe a culpa de lado, deixe a vergonha de lado e simplesmente comece. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, só que ela não pode estar empoeirada, ela precisa estar aberta, ela precisa estar em uso, ela precisa ser a sua grande companheira, porque é a vontade de Deus para a sua vida. Então, não fique mais enrolando, deixando para frente, deixando para segunda-feira. A nossa vida espiritual já começou, a nossa jornada já começou, e quanto antes nós nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos entender o desejo dele para a nossa vida e o grande, maior desejo dele, que é nós irmos para a eternidade, porque nós temos essa saudade no nosso coração, a saudade da eternidade, e ele tem a saudade de nós também. Tá certo, Gabi. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui, disponibilidade, falar um pouco mais sobre o Falei com Amor. Com certeza pode ser ali um instrumento para outras pessoas que ainda não conhecem, para se aproximarem de Deus. Então, muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Eu que agradeço. Eu sempre gosto muito de falar do Falei com Amor, não somente por uma conquista e um presente que Deus me enviou, um ministério, né? Mas para mostrar para as pessoas que todos nós estamos com grandes desafios, mas que todos nós podemos nos aproximar de Deus e sermos constantes também. Então, muito obrigada pela oportunidade e eu espero vê-los novamente.
Tá certo. E a gente já deixou aqui nas redes sociais o endereço do site também, para as pessoas poderem acompanhar aí o seu trabalho e, quem sabe, começar essa jornada aí de leitura da Bíblia com desenho, ilustrações e tudo mais. Fique com Deus, você de casa também, e a gente se vê no próximo Identidade. Tchau, tchau.